É isso aí, meus amigos, senhoras e senhores, cidadãos sorocabanos e da nossa querida região metropolitana, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sorocaba em Pauta Podcast. Aqui você já sabe, o assunto é direto e reto para vocês, tudo aquilo que a prefeitura tem para apresentar aos nossos cidadãos. Aqui, o apresentador Danilo Santos e ao meu lado, meu amigo de bancada, o jornalista Bruno Rodrigues. Bruno! Danilo, meu amigo querido, uma ótima tarde, bom dia, boa noite para você que vai acompanhar mais esse importante programa, porque a gente vai falar, né, nesse episódio, sobre saúde. Exatamente. E aí é legal a gente diferenciar que a saúde tem dois braços, ou duas pernas, que a gente pode chamar assim, que é a atenção básica, ou atenção primária, né, e a urgência e emergência. E aí é importante para você saber quando procurar, né, um postinho de saúde, que é o DS, quando procurar uma UPA, o PH, um PA, saber essas situações, além de todos os serviços que a gente tem. Para falar sobre isso, a gente vai estar recebendo aqui dois especialistas da área, né? Nós temos dois coordenadores da atenção básica ou atenção primária, que é a Camila Costa, o Wanderson Santos. Bem-vindos, se apresentem, quanto tempo de prefeitura, o que vocês fazem? Hoje eu vou começar com primeiras damas aqui, então a Camila se apresenta, Camila pra gente conhecer um pouquinho de vocês. Obrigado pelo convite, Danilo, Bruno. Para nós é um prazer estar explicando um pouco sobre o que é atenção primária. Eu sou auxiliar administrativo na prefeitura, estou aqui há 13 anos e nesse momento estou como coordenação da atenção primária, junto ao Wanders. Perfeito. E o Wanderson? Olá, pessoal. Também gostaria de agradecer o convite, Danilo, Bruno. É sempre um prazer falar de atenção primária. Eu sou Wanderson, sou servidor público. Esse ano é o meu 19º ano de servidor, mas já trabalho na área da saúde há 25 anos já. Legal. Então, para a gente começar aqui, é importante aproveitar a expertise de vocês para explicar essa diferença, né? Quando que a gente procura o BS, quando que a gente procura uma UPA, a gente tem até uma arte, né, para fazer a diferenciação desses tipos de serviços, né? E a gente imagina que seja a atenção básica algo mais preventivo, né? Então, ali, o que a gente tem ali? Tem vacina, tem glicemia, o que a gente mede ali, tanto, pessoal? É importante explicar que a área da saúde, como você falou, Bruno, ela tem várias redes. Então, tem a rede de atenção primária, a rede de urgência e emergência e os níveis de atenção que a gente falava, aonde esses serviços estavam inseridos. Então, antigamente a gente falava lá, o nível primário é onde estão as unidades básicas de saúde, né, os CAPs, nível secundário, aonde a gente tem policlínica e assim, terciário, hospitais e assim por diante. As unidades básicas de saúde, elas são equipamentos. Se tratando aqui da nossa cidade, hoje nós temos 33 serviços. E aí, conforme a gente for conversando, eu vou explicando a diferenciação entre elas. E é uma unidade que a gente fala de atendimento de rotina, um atendimento ambulatorial. Então, aonde são realizados as consultas de enfermagem, de medicina, de odontologia, da equipe multiprofissional. Então, é um acompanhamento contínuo. Uhum. Mas também realiza atendimentos por procura espontânea. Tá. As pessoas podem estar com algum agravo, com alguma necessidade, como dor de cabeça, febre, necessidade de realizar exames preventivos, como exame de Papa Nicolau, de eletro, diferente das unidades de urgência e emergência, que também são uma rede, e essa rede ela tem tipos diferentes também de serviço, como pronto atendimentos. No nosso caso aqui, nós temos 7 unidades que a gente fala que são mistas. Então, durante o dia elas funcionam das 7 às 19 como unidade básica de saúde, e das 19 às 7 como pronto atendimento. Nós temos uma unidade que é 24 horas, que é o Laranjeiras, e ainda temos mais 4 unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, ou PHs, que nós temos aqui na cidade. Quem deve procurar uma unidade de pronto atendimento? Alguém que por algum motivo teve um pequeno acidente doméstico, teve um corte, alguém que está tendo algum sangramento, às vezes estava realizando um trabalho, caiu, por exemplo, de uma determinada altura e ficou, por exemplo, desfalecido. Então, são situações que a pessoa ela está numa situação mais crítica, que às vezes ela corre um risco maior. Um infarto, Pode ser AVC, infarto, então, pode ser realmente... então aí não procura postinho OBS, já vai direto Do no peito. Aham. Isso mesmo.
Ótimo. Então, aí, ó, veja a importância dessa diferença, porque às vezes a pessoa chega numa UBS com um caso muito mais grave, né? Sendo que já deveria ser. Ela vai ter o acolhimento necessário ali, mas já vai ser encaminhada para ser atendida numa UPH. E o contrário também. Às vezes uma coisinha mais simples, uma dorzinha de cabeça, alguma coisinha que ela poderia, né? Ser atendida ali na própria UBS, ela vai para uma UPH e às vezes acaba esperando. Porque tem a diferença das pulseirinhas, né, Wanderson? A questão do protocolo Manchester, se eu não me engano, né? Que tem as cores de vermelho, laranja, amarelo, azul, que você tem as diferenças de prioridade. Então, às vezes você pode ir para uma UBS e aí você acaba indo para uma UPH e ficando ali numa UPA, né? Numa unidade de pronto atendimento ali para ficando depois na fila e esperando situações mais urgentes, né? Sendo que poderia ser resolvido na UBS, né? Exatamente. Ó, como a gente está falando aqui das diferenciações, né? Eu gostaria que vocês também explicassem para nós a diferença e o que é, na verdade, a atenção primária, né? A atenção básica aí da saúde e a importância disso também, né? Os munícipes aí estão sabendo as diferenças da UPH, da UBS, enfim, do postinho de saúde, e o que é a atenção básica aí da saúde, qual a importância dela. Uhum. A atenção básica ou atenção primária, as palavras significam a mesma coisa. Uhum. Então, é um conjunto de ações individuais, familiares, coletivas, onde são realizadas ações de promoção, de prevenção, curativa, de diagnóstico, de redução de riscos, de reabilitação para um grupo específico, né, de pessoas, independente do ciclo de vida dela, fornecendo assistência ou atendimento através de uma equipe multiprofissional. Então, começa desde lá, da primeira recepção com o administrativo, médico, técnico, enfermeiro, o cirurgião dentista, psicólogo, educador físico. Então, as unidades nossas, elas têm uma composição de equipe. E essa equipe, ela fica responsável pelo atendimento justamente dessa população. Como eu falei, nós temos 33 unidades básicas de saúde instaladas. Normalmente ela leva o nome de algum bairro, Vila Fiore, Barcelona, Vila Hortência, Vitória Régia, e ela é responsável por uma parcela da nossa população que mora, que reside naquele território. E essa equipe, ela vai realizar, como eu falei, os atendimentos para essa população, conforme ela necessitar. E, é lógico, 80% de todos os problemas de saúde deveriam ser resolvidos dentro de uma unidade básica de saúde. Mas se a pessoa precisar de um outro tipo de acompanhamento, se ela fez um exame preventivo de Papa Nicolau, esse exame ela deu alterado e é necessário um outro tipo de procedimento mais específico ou, né, até infelizmente, às vezes a necessidade de uma radioterapia, de uma quimioterapia, a pessoa ela vai ser encaminhada para esse outro equipamento, esse outro serviço, ainda assim ela não vai deixar de ser acompanhada na unidade básica de saúde. Ela vai permanecer com a programação do atendimento médico, é onde ela vai regularizar a carteirinha dela de vacinação, se ela é beneficiada por alguns outros programas sociais, como Bolsa Família, ela vai ter também, por exemplo, o acompanhamento, né, na unidade, se ela estiver dentro dos critérios que são estabelecidos. A gente entende que a gente chama, né, de porta de entrada a UBS, e a gente entende que quando não é uma situação de urgência, assim, né, no caso de um acidente, aquilo que a gente falou de infarto, AVC, você tem uma dorzinha de cabeça ali que tá te incomodando, de repente aquilo é mais do que uma dor de cabeça. Sim. Né? Mas você vai daí na UBS saber. E mais com a frente você pode saber que de repente, infelizmente, pode ser, né, alguma coisa mais grave, até oncológica, vamos dizer assim. Mas o primeiro lugar que você tem que ir para já ver essa situação, UBS. Caso de saúde mental também. Sintomas de depressão, tá ali, né, não tá querendo comer, não tá dormindo direito. Vai na UBS. E ali você tem o quê? Um atendimento, a princípio, com um clínico geral, Camila? Que você tem esse primeiro? A gente reforça essa questão de que a UBS é a porta de entrada para que o munícipe ele procure ir lá ou para fazer um agendamento ou para fazer uma livre espontânea, atendimento espontâneo, igual o Vanessa falou. Tá. Então ele pode chegar na recepção e ele vai ser avaliado pelo enfermeiro, pelo acolhimento,
e tendo a disponibilidade vai passar pelo médico clínico. Os encaminhamentos para especialidade, para questão de saúde mental, todos são feitos pelo médico. Então, a gente reforça que a UBS é a porta de entrada por isso. Então, tanto o paciente agendado, quanto o paciente de livre demanda, ele pode procurar ali a unidade. Mas a certeza do primeiro atendimento é com a enfermagem. Não, a primeira é isso, passa nosso alimento para avaliação e aí já, após a classificação, igual você falou, se houver necessidade de passar no dia, Já no dia. ou se não, faz o agendamento posterior. Isso varia, então varia de acordo com cada caso mesmo. Isso, É mais ou menos igual que nem a gente recebeu o pessoal do Odon e tem esse espaço que eles deixam também já para fazer o atendimento espontâneo. Mas também tem a questão do agendamento. Então varia de acordo com isso. né, a Você- premência a urgência da situação. Né? Então, ó que legal. Então, esse sistema SUS que a gente tem, que além de ser gratuito, ele tem essa organização. Então, se você tem algo que não tá já ali tendo uma hemorragia, um sangramento, algo que, né, desfalecido, você já pode procurar o BS. Ó, digamos que o nosso munícipe, tá também nos acompanhando, ele ainda não é inscrito no canal. Então, ele não está por dentro de toda a diferenciação que você nos falou aqui, né? Digamos que esse munícipe chegou lá, um caso um pouco mais grave, por exemplo, um corte, alguma coisa assim, só que ele foi ao postinho, né? Que não seria bem o caso ali. Como ele não tem muito esse conhecimento das diferenças e tal, esse munícipe, ele vai ser encaminhado? Como que funciona nesse caso? Legal. Então, é importante explicar que das 33 unidades básicas de saúde do município, nós temos horários diferenciados. Então, nós temos 19 unidades que funcionam das 7 até as 19, 14 unidades que funcionam das 7 até as 5 horas da tarde. Então, numa situação, vamos dar um exemplo, a pessoa teve um acidente doméstico na casa e ela teve um corte. E a unidade é um quarteirão da onde ela reside. Ela procura o atendimento, ela vai ser avaliada por um profissional técnico, e se é um corte simples, ela vai receber o atendimento, não só do profissional, mas às vezes também de um profissional de nível técnico. Porque se for necessário atualizar o calendário de vacinação, vai aproveitar o motivo dela ter procurado a unidade básica de saúde e essa outra necessidade terapêutica de que, se a caderneta de vacinação não está em dia, vai ser atualizada. Se é um corte profundo e a pessoa procurou atendimento na unidade básica de saúde, um corte no supercílio, e a pessoa apagou, ficou muito tempo desmaiado, depois ela apresentou vômito, e é uma situação que o médico pode suspeitar de traumatismo crânioencefálico, vai ser necessário, como foi falado aqui, remover essa pessoa para um outro equipamento para esse paciente ficar em observação, receber todos os cuidados que ele precisa. Essa remoção varia se, por exemplo, a pessoa tiver com um familiar ali que possa deslocar até ela, ou a gente leva? Como que funciona isso? Ela é realizada pelo serviço nosso, que é o SAMU. O SAMU, legal. Nós não recomendamos, né, que o familiar realmente, né, faça a remoção e às vezes nem movimente, né, porque ainda usando esse mesmo exemplo que eu dei, às vezes você corre um risco muito grande de até piorar a lesão da pessoa. Então, se é no domicílio, encontrou desacordado, liga, né, daí para o SAMU, que o SAMU vai comparecer no local, a pessoa que for ligar vai ser atendida por um profissional, ela vai passar as informações e, inclusive, eles vão direcionar qual veículo, qual ambulância mais apropriada para atender o caso. Perfeito, perfeito. Bacana, ó. Tá vendo você que está nos acompanhando aí através do nosso canal no YouTube? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa Prefeitura Municipal de Sorocaba. Cada secretaria, nós estamos falando dessa vez sobre saúde, e aqui com certeza tirando muitas dúvidas, né? Entre o BS, postinho, quais desses procurar, e quando procurar, digamos assim, o lugar errado, você viu aqui o Wanderson falando que não será perdido, né? O rapaz foi ali com um corte por exemplo, no braço ali, algo não muito profundo, vamos tratar, mas antes, estamos vendo aqui que a sua carteira de vacinação está desatualizada, já aproveita para atualizar. Como nós estamos falando de atenção básica, né, primária à saúde, qual é o principal objetivo desse programa? Seria a prevenção? Qual que é a ideia principal aí dessa... Como eu disse, as unidades básicas de saúde, elas deveriam resolver 80% dos problemas da população.
Com isso, a gente torna o sistema, primeiro, mais acessível para toda pessoa e que ele não se torne tão caro. Porque toda vez que a pessoa ela demorar para ela, às vezes, ter um diagnóstico e isso correr um prazo muito grande, vamos dar um exemplo. A pessoa, a mulher, ela tem vida sexual ativa, então é aconselhável que ela faça o exame do Papa Nicolau. Por algum motivo, a correria do trabalho, do dia a dia, o cuidado com a família, ela deixa de fazer esse preventivo. Num determinado dia, ela passa a ter dores na região abaixo da barriga, ter um descontrole da menstruação dela, ela resolve procurar um atendimento e ela faz o exame preventivo, e esse exame preventivo acaba vindo com um resultado não desejado. A pessoa não vai mais precisar só da prevenção e do acompanhamento rotineiro e ambulatorial da unidade básica de saúde. Vai ser necessário ela ter um encaminhamento e, às vezes, passar por um outro tipo de tratamento, que, inclusive, a gente deseja que não chegue nas situações como radioterapia, como quimioterapia, porque o que a gente conseguir na atenção primária detectar como maneira de prevenção, ou realizando promoções de saúde, fazendo campanhas, né? Nós temos a vacina disponível de HPV, que é para uma faixa, infelizmente ainda é para uma faixa etária específica, mas a cobertura nossa, por exemplo, é baixa. E aí a gente faz campanhas, a gente faz a promoção, a gente divulga, faz a busca ativa, ainda assim a procura é baixa. Se a gente conseguisse a adesão da população nesse momento, sem dúvida nenhuma, ela evitaria, pelo menos uma parcela, sem dúvida, de ter um caso, uma complicação, às vezes futura, principalmente se ela deixar de fazer esse acompanhamento longitudinal. Não. Aí que entra a questão da prevenção que você perguntou, e você viu que o Wanderson falou de busca ativa. A gente já vai falar em quem são esses profissionais que fazem essas buscas ativas, porque a importância, né, essa questão fundamental que eles têm para isso. Bom, você usou um termo que, caro. O caro que você diz, porque é um sistema único de saúde, então ele é gratuito para a população. Você fala na visão de gestão, né? Caro para o erário, para o custo público, é isso? Caro no sentido que a pessoa ela vai precisar, ela deixa de usufruir de um cuidado leve para que a gente fala para uma tecnologia mais dura. Tá. Ela vai precisar de exames mais invasivos, de acompanhamento com um profissional especialista. Ela deixa de ser acompanhada na unidade básica de saúde para ser acompanhada, às vezes, numa policlínica ou num AME, ou dentro de um hospital. E, sem dúvida nenhuma, quando a gente vai subindo nesses degraus, essa hierarquia, esses outros equipamentos, até pelo profissional que ele tem lá, os recursos que eles oferecem, são muito mais caros do que a pessoa fazer o acompanhamento certinho, ela acompanhar. Hoje é tão fácil, né? A gente tem diversos tipos aí de meios de comunicação. O celular hoje está na mão de todo mundo. É tão fácil você pesquisar e ter acesso, por exemplo, né, daí essa informação. Mas, sem dúvida nenhuma e fundamental, é procurar a informação certa. E a informação certa é de que maneira? Procurando atendimento por um profissional de saúde. Então você vê a quantidade de benefícios que tem quando você faz uma ação preventiva. Você, além de evitar que a sua saúde, né, que a doença agrave, você também ajuda o próximo. Como? Evitando que os serviços que você poderia fazer, né, possa ser feito por, de fato, quem está naquela situação. E também ajuda com a economia do custo do erário. Por quê? O cofre público, ele não surge do nada. Sim. Ele é mantido pelos nossos impostos, né? Então, você acaba custeando algo que poderia ter sido prevenido numa UBS. E a gente tem 33 UBSs hoje. E aí, agora, Camila, a gente vai ter mais 2, é isso? Isso. Agora nós vamos ter um repasse, né, do Ministério para a construção de mais 2 UBSs. Quais são os pais? Jardim São Conrado
e Central Park. Central Park. Então, ali no Jardim São Conrado, ali, próximo na região do Mineirão, ali, então já desafoga um pouquinho o UBS Mineirão, né? Mineirão e Laranjeiras. Isso. E E o Central Park ajuda a Mendes. Marcia Mendes, que também tem vários, né, inscritos ali, né? Bacana, né? Novidade boa chegando aí É para ótimo. você que nos acompanha e recebeu já em primeira mão a notícia aí. Ainda dentro dessa questão da prevenção, você até citou algo aí, que é a questão da adesão, né? A pergunta que eu vou fazer ela é um pouco difícil, talvez, de responder, porque ela é meio relativa. Vocês têm, assim, uma ideia, um parâmetro, por que a população não adere a todas as campanhas que são preventivas? Não a todas, né? Mas de uma maneira assim, eu vou dar um exemplo que eu tive na minha família. Meu pai, ele tinha muito medo de fazer exames preventivos, porque ele tinha na cabeça dele o seguinte: eu não vou procurar doença. E procura, acha. E procura, acha. Né? Eu já, muito pelo contrário, né? O exemplo que eu tive do meu pai, eu falei, não, eu entendo o contrário. Eu vou exatamente me cuidar, né, periodicamente, porque caso surja alguma coisa, já é muito mais fácil de tratar no início do que, como você disse, depois já bem encaminhado. Bom, enfim, o que podemos dizer, o que causa talvez esse medo, esse receio na população de procurar exame preventivo? Eu acredito que é a falta de informação, ou realmente não ter acesso, né, à informação. A unidade básica de saúde, ela não é um ambiente só para tratar a pessoa doente, como a gente vem falando aqui. Ela é um ambiente também para promover saúde. Então, através das campanhas, o exemplo que a gente deu aqui, quando a pessoa precisa atualizar o calendário dela de vacinação. Hoje nós realizamos práticas integrativas nas unidades básicas de saúde, que a pessoa não necessariamente ela precisa estar doente para frequentar né, uma unidade básica de saúde. Então, eu acredito que acho que é um belo exemplo do que a gente está fazendo aqui, né? A gente bater nesse papo, levando a informação correta para a população, vai diminuindo, às vezes, essas dúvidas que as pessoas têm de achar que se eu for procurar, eu vou achar alguma coisa. Não, a unidade não está lá só para isso. Uma outra ação preventiva que a gente tem são as atividades físicas, né? Além de você comer corretamente e tal, né? Se alimentar de forma adequada, não exagerar no sal ali, para hipertensão, muito açúcar e tal. Recentemente eu cobri um aniversário que a UBS Barcelona é um dos exemplos que a gente tem, né? A gente tem na UBS Hortência, tem vários. Tem grupos de caminhada, né? Majoritariamente frequentado por idosos, e isso também contribui na prevenção, né, pessoal? Sim. Nós temos várias unidades que tem grupo de caminhada e grupo de atividade física, e a gente trabalha também nessa prevenção. Respondendo um pouco o que você perguntou, Danilo, na minha opinião também, a população é muito imediatista. Então, às vezes, não se preocupa nessa prevenção. Então, eu vou levando, e aí no dia que hoje estou ruim, é aí que eu vou procurar a UPA no lugar errado, entendeu? Então, acho que como o Vanessa falou, a oportunidade de estarmos aqui falando e orientando a população que ela pode passar no seu check-up, vamos pensar assim, né? Para estar ali se cuidando, é uma alternativa também. Isso que o Danilo falou, hein? Só descobre ali quem foi atrás, né? Só tem quem fica sabendo. Enquanto eu não ficar sabendo, só que às vezes pode ser tarde. O que na verdade é uma, vamos dizer assim, uma pessoa, é uma autossabotagem, né? Porque, poxa, eu vou, aquele pensamento levando de início ali aquilo que meu pai pensava, né? Não, eu vou procurar a doença. Na verdade, você não vai procurar, você vai se cuidar. Caso apareça, você vai tratar antecipadamente. Mas digamos que eu não procuro, não vou, entre aspas aqui, procurar doença. Mas a doença me encontrou. Só que aí, quando eu percebo, talvez aí já está um pouco mais caminhado. Não que não tenha solução, pode ter, mas como o Wanderson disse aqui, aí já são exames mais invasivos, vai exigir muito mais da pessoa e talvez um tratamento um pouco mais pesado aí para essa pessoa. Então, você que está nos acompanhando aí na nossa rede social, você não tenha medo de procurar fazer suas prevenções, pode ter certeza que isso vai cuidar muito mais da sua saúde. E uma das formas, né, Bruno, da pessoa cuidar da saúde é ter conhecimento, como o Wanderson falou. Para isso, se inscreve no nosso canal aí, você vai ficar sabendo de tudo antecipadamente, tá certo? Se inscreve, compartilha com todo mundo aí, para que todos possam saber dos serviços prestados pela nossa Prefeitura Municipal. Eu gostaria de fazer agora uma outra pergunta relacionada, nós estamos falando do atendimento, de chegar e tal.
qual a forma hoje que a população tem de, talvez, de agendamento, é a ordem de chegada? Como é que funciona esse atendimento aí à população? Bom, primeiro, se a pessoa nunca passou numa unidade básica de saúde, ela procura a unidade mais próxima do seu domicílio, levando um documento com foto, não obrigatoriamente, mas se ela tiver, ela leva o cartão SUS e um comprovante de residência. Não vai ser aberto um cadastro. Já tem alguns anos que o município, nós deixamos de ter o prontuário físico, papel, e hoje nós estamos já no computador. Nós temos o prontuário eletrônico. Então, é feito um cadastro baseado na região que a pessoa ali mora. E fez o cadastro, ela vai passar por um profissional de nível superior e vai expor a necessidade dela. Vamos dar um exemplo. Eu procurei a unidade básica de saúde porque eu estava tendo dor de cabeça constante e eu fui renovar minha carta. E lá, na hora que eu estava passando para o profissional médico, ele verificou que a minha pressão estava fora do recomendado. Então, eu procurei a unidade, fiz o cadastro e solicitei um agendamento. Esse agendamento ele pode ser presencial. Depois que eu passar com o profissional ali, ele vai avaliar minha necessidade de acordo com o risco, ele já vai me dar uma resposta. Esse atendimento, como também já foi falado aqui, pode ser no dia. Às vezes a minha pressão naquele dia ainda se encontra muito alta, a dor de cabeça permanece. Ou eu posso sair com uma orientação de realizar um controle durante um período e uma consulta agendada. Naquele dia e horário, com um médico específico na unidade que eu fiz o cadastro, eu vou ter o atendimento. Fora isso, do domicílio da pessoa, através do celular, ele pode baixar o app Agenda UBS Sorocaba e realizar esse agendamento também direto por telefone. Ele só não vai conseguir se ele não tiver o cadastro na unidade básica. Então, primeiro ele tem que fazer o cadastro. Mas se ele já tem o cadastro na unidade básica de saúde, do próprio conforto da casa dele, ele pode baixar o app e fazer o agendamento para clínico, tá? Isso não se aplica para gestantes ou para as crianças, mas para o clínico ele tem esse recurso a favor dele. E é importante manter a atualização cadastral sempre em dia para você não receber de repente uma mensagem, alguma coisa ou alguém tentar entrar em contato com você e você não tá com um número antigo, né? Aproveitando até por essa questão, né, muito atual e infelizmente hoje no Brasil, né, essa questão aí do manter o cadastro atualizado para alguém entrar em contato, tome muito cuidado com questão de golpes, né? Jamais, qualquer setor público vai entrar em contato pedindo a você precisa pagar uma taxinha aqui de tal coisa para renovar. Só toma esse cuidado aí, porque infelizmente acaba tendo um vazamento ou outro, uma situação hoje, né, os hackers são tão espertos na situação e entram em contato utilizando lá o número da OBS e tal. Logomarca. Exatamente. Pediu um taxinha, você fala para ele, pera aí que eu já vou passar para você aqui, a minha taxa vai ser 190. Fala isso uma pessoa que ela vai desligar rapidinho aí para você, tá certo? Você falou da comodidade do aplicativo. É possível fazer esse agendamento no aplicativo? É possível eu também fazer cancelamento? Não? Como é que funciona para ter esse controle? Porque tem eu gostaria também, junto com isso, você explicasse para nós o que é o tal do absenteísmo. Também explicasse isso para nós, por favor. A pessoa que fizer o agendamento através do recurso da APP, se porventura ela tem um outro compromisso no mesmo dia, a orientação que nós realizamos é que ela entre em contato com a unidade básica de saúde. Até porque se ela fez aquele agendamento e ela tem um outro compromisso, a gente vai desmarcar, mas aí isso precisa ser um profissional de saúde para realizar uma próxima programação num dia que a pessoa tiver, sem dúvida nenhuma, né, disponível. Por que é importante, né, isso? O absenteísmo é um termo técnico que nada mais significa a quantidade de pessoas que, infelizmente, usando o termo, né, na área da saúde, infelizmente programaram um atendimento. Pode ser um atendimento médico, um atendimento de enfermagem, da equipe multiprofissional, de odontologia. E como eu disse, por algum motivo ela não vai poder comparecer. Ela estava agendada e ela não compareceu. E, infelizmente, se a pessoa não tem esse comportamento de avisar, explicar o motivo,
nós vamos perder essa consulta. E aí aquela outra que já estava, às vezes, aguardando um tempo, tentou fazer o agendamento pelo app e aquela vaga já estava, por exemplo, ocupada, ou foi presencialmente, fez aquele agendamento e a pessoa que estava agendada não compareceu, a gente acaba perdendo a consulta, e isso prejudica tanto a pessoa, mas também a comunidade em si. E tem uma outra que gostaria de estar agendando e, infelizmente, por conta desse compromisso que foi ali registrado, e a pessoa não compareceu, causa essa palavra, né, que a gente fala que é um absenteísmo, que é essa perda. E nós temos também implantado em 2024 a confirmação pelo WhatsApp das consultas Legal. pros Por isso a clínicos. importância de sempre estar com o cadastro atualizado, para você poder receber. E até reforçando também essa questão do cadastro atualizado, porque muitas vezes o paciente ou o munícipe tem uma guia de especialidade que vem aguardando e a gente faz essa confirmação também pelo WhatsApp, então ele está atualizado. Tá ok. Uma das dúvidas que a gente sempre recebe, principalmente quando chegam pela imprensa, é a questão do exame de sangue, né? As pessoas acham que ele demora muito quando você faz o exame de sangue, e aí para você... É um acompanhamento planejado, lembrando que é preventivo. Então, se é preventivo, ele pode levar até meses, naturalmente, né, Wanderson? Como é que funciona isso, a coleta do exame de sangue? Os exames é importante deixar claro que, para evitar que a pessoa que faz uso da unidade básica de saúde fique comparecendo várias vezes, acho que vocês se recordam, não faz muito tempo as pessoas madrugavam nas pilas para fazer agendamento. Cedinho. Existem alguns grupos, então, crianças, gestantes, pessoas que convivem com doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, como pressão alta. Ela passou em atendimento com o médico, o próprio profissional ali de nível superior, ele vai fazer uma programação de retorno, inclusive de exames. Então, não há necessidade da pessoa sair do atendimento, já passar no check-out, né, o pós-consulta, e já agendar um exame para a semana que vem, para na outra semana passar com o médico. Não há necessidade. Existe um período programado, casado, justamente para que a gente tenha esse exame mais fresco possível, mais atualizado, Retorno. e dizendo a condição no momento que o paciente se apresenta. Então, passou em atendimento com o profissional, é feito esse casamento. E aí é feito o agendamento programado, por isso que nem sempre o exame é tão próximo. Porque se eu sou hipertenso, eu passei hoje, o médico já realizou hoje na minha consulta o exame físico, a prescrição dos meus medicamentos, e ele fez uma solicitação programada de exames, e o meu retorno, ele vai me atender daqui 6 meses. Não há necessidade de eu fazer o exame na semana que vem. Então, lá próximo, lá com 5 meses, próximo, um pouco antes de eu completar os 6 meses, eu já saio da unidade com o agendamento do exame. Então, por isso que às vezes dá essa sensação que o exame está muito longe, mas porque, na verdade, eu só vou passar agora para o profissional médico para ele rever os exames quando estiver completando 6 meses. Mas também tem o inverso. Se eu passei com o médico e sim há uma necessidade desses exames serem colhidos até na semana, a unidade básica de saúde ela tem vagas para isso. Só que a gente se comunica através dos próprios impressos que nós temos, feito essa classificação pelo profissional médico, pelo profissional enfermeiro, e essa programação ela acontece justamente conforme a programação terapêutica. Para quê? Para não ter necessidade de eu ficar madrugando em filas, ou eu ficar utilizando o serviço em tempos, né, em cronogramas, que não é aquele estabelecido pelo profissional. E por esse exame de sangue, você também consegue detectar a urgência do retorno? Uma necessidade de um período mais curto também? Sim, acho que existem situações clínicas que, se for necessário fechar um diagnóstico mais breve, mais rápido, a programação desse exame é feita na semana, no máximo para próxima semana. E esse casamento, esse retorno com o profissional também vai acontecer no mesmo período. Mas há essa possibilidade, sem dúvida. Então, é por isso que é importante, ó, a pessoa às vezes ela vai na UBS,
para buscar a prevenção ali. E aí ela vai ter um retorno daqui 6 meses. Quando o Wanderson fala de você ter um exame de sangue mais atualizado, ali, o mais fresquinho possível perto da condição do retorno, é exatamente para isso, para você saber como que você vai estar naquele momento. Então, não precisa se preocupar ou já querer acelerar as coisas, né? Para fazer esse retorno. E a mesma coisa quando for algo mais urgente. Detectado ali a questão de você tiver a necessidade de um retorno mais rápido, isso também vai ser identificado e avisado pela unidade. Por isso a importância do cadastro bem atualizadinho. É isso aí, você que está nos acompanhando aí, estamos chegando ao fim do nosso programa, com certeza que o bate-papo de hoje esclareceu muitas dúvidas aí para você. Você viu aqui as importâncias da prevenção, de também, né, conscientização, de marcou ali, comparece, ou se não puder comparecer, né, avisa antes para que toda a comunidade possa receber o melhor atendimento. Mas antes de caminharmos aqui de fato para os nossos finalmente, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Quais as novidades aí que foram implantadas, né, para facilitar? A gente até citou, mas só para dar uma recapitulada aqui, as facilidades aí que foram implantadas, as novidades que foram implantadas na saúde e a expectativa para o futuro aí na área da saúde aqui de Sorocaba. Acho que eu vou reforçar o que a Camila falou, né? Nós temos aí 2 unidades básicas de saúde, que se Deus quiser, logo vão estar chegando e vão estar ampliando, né, essa rede. Eu citei que a Secretaria de Saúde já tem alguns anos que já não vem trabalhando com prontuário físico. Isso é uma evolução, um progresso muito grande. A gente usar o prontuário eletrônico e a gente também tem trabalhado para a integração desse prontuário com outros serviços aqui no município. Nós tivemos o concurso público na prefeitura, porque nós ficamos um período muito grande só com saídas e a gente não tinha reposição desses profissionais, então entraram médicos, enfermeiros. Há poucos dias atrás nós fizemos um novo chamamento, né, de profissionais, então vai ter mais médicos psiquiatras logo em breve para a cidade, mais técnicos de enfermagem, mais técnicos de controle administrativo. O aspecto também das unidades básicas da saúde também tem mudado muito, então tem modificados essa parte de estrutura, de equipamentos, justamente para gerar uma ambiência e conforto para a população que procura os serviços. Perfeito. A gente não podia ir embora até não cometer nenhuma injustiça sem falar dos agentes comunitários. Sim, sim. Mas para aproveitar também, mano, explicar a diferença do que é uma OBS, o que é uma ESF, né, Estratégia de Saúde e Família, porque a gente tem essas nomenclaturas diferentes para facilitar para a população. Quando a gente vai fazer alguma divulgação aqui pela SECOM, a gente coloca tudo DS, mas na verdade elas têm essas diferenças. Então explicar para a gente um pouquinho dessa diferença e falar da importância do agente comunitário de saúde, linkando também com o que o Danilo falou, de eles estarem paramentados, não achar que é golpe, algum tipo de... Né, é igual o pessoal das zoonoses, que também a gente reforçou isso, deles estarem meio paramentados. Sim, nós temos 14 unidades básicas de saúde das 33, que elas são organizadas no modelo de estratégia saúde da família, que hoje é o modelo ideal no sistema de saúde. Quem compõe essa equipe? Profissional médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e o agente comunitário. No nosso município, nós temos 139, né? Existem um número específico para cada uma dessas 14 unidades básicas de saúde, e ele é o elo, porque é um profissional que ele mora no território, na região, e ele também é um profissional de saúde. Então, ele acaba sendo esse elo, né, essa ponte, né, entre o serviço e a comunidade. Então, ele tem um papel fundamental em realizar as visitas domiciliares, em saber quais as necessidades que a comunidade dele está precisando. Então, às vezes, numa região que a gente tem muitos casos de diarreia, de vômito. O agente comunitário da saúde ele é fundamental porque ele faz a visita, ele conhece o território e ele vai saber o motivo que está fazendo as pessoas adoecerem. E ele, sendo esse elo entre comunidade, né, e equipe, a capacidade e agilidade da equipe intervir é muito mais rápido, né? Nós estamos passando por essa fase agora que nós estamos tendo mais de 8.000 casos, né, de dengue. Sim. Então, também é um profissional de saúde que vai estar realizando as visitas, vai estar eliminando os focos, né, dos criadouros.
E, ao mesmo tempo, ele vai estar fazendo a orientação desse paciente correta, em qual equipamento ele deve procurar. Então, sem dúvida, é um profissional essencial e que faz uma diferença muito grande. Mas, por opção e também por uma característica da nossa cidade, hoje, 1% só da nossa população, ela reside em região rural. Mais região ali de Brigadeiro Tobias, né, Aparecidinha, onde a gente tem uma quantidade da população mais localizada para a região mais rural. 99% região urbana. Então, as características de algumas unidades ainda são aquelas unidades que a gente falava que é a unidade tradicional. Ela tem médico, tem enfermeiro, tem o técnico, cirurgião dentista, auxiliar de saúde bucal, mas aí ela não tem um agente comunitário, porque esses profissionais eles estão em algumas unidades mais periféricas da cidade, onde a característica demográfica, a gente tem uma concentração muito grande de pessoas, às vezes a pessoa não teve uma oportunidade de ter um estudo, e aí a condição, por exemplo, dela social, a vida né, tornou ela numa situação que a gente fala que ela vai ter mais carências, mais necessidades de recursos. Então, o agente comunitário, ele é essencial né, nesses territórios, nessas regiões, justamente para ser esse elo. A gente viu, eu digo isso porque recentemente o Dr. Drauzio Varela, que é um médico muito famoso, ele elogiou bastante o trabalho dos agentes comunitários de saúde, exatamente porque ele é um profissional que viaja muito pelos rincões aí do país, e ele viu essa necessidade, né, de você fazer, como você disse, esse elo, né, fazer esse link entre a unidade. Mas que bom que a gente também tem várias regiões na cidade aqui, que também o pessoal já está mais instruído e tal, e aí o pessoal também consegue aproveitar, né, usufruir dessa questão preventiva que as UBS tratam. Exatamente, exatamente. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu quero devolver aqui para o Bruno, então, fazer as considerações. Camila, eu vou aproveitar você aqui, porque assim, ó, se tiver algo que você queira orientar o munícipe, né? Aquela coisinha que você sempre teve a oportunidade de falar assim, olha, eu gostaria de falar, né? Dar um conselho para o munícipe aqui a respeito das nossas unidades. Pode olhar para aquela câmera ali, agora você dá essa dica necessária, se for o quando procurar, aquela coisinha que você queria orientar, que de repente você não tem oportunidade de ter essa forma de falar. Pode falar agora, fica à vontade. Eu gostaria de orientar a todos a importância que a gente já vem falando sobre a conscientização do uso do serviço público mesmo. Então, você que tem uma consulta agendada, você que tem uma consulta de especialidade agendada, que caso você não possa comparecer, que você vá até uma unidade para que a gente possa remanejar a vaga para outro munícipe e reagendar você num próximo momento. E também gostaria de falar que nós temos as 33 UBSs com a nossa sala de vacina aberta, das 8, algumas até as 16, ou das 8 até as 18, e que você possa atualizar a carteira de vacina, porque é muito importante estarmos todos com a saúde em dia. Excelente. Considerações finais, Wanderson? Eu vou aproveitar e vou reforçar também o que a Camila falou, né? Nós temos vacina disponível, né? Procura a unidade básica de saúde, então os responsáveis levem seus filhos com a caderneta de vacinação, vai ser avaliada, né? Nós estamos num período agora que nós estamos fazendo a vacina contra a influenza já para diversos grupos, então procura a unidade básica de saúde, quanto mais pessoas vacinadas nós tivermos, o risco daquela pessoa, que ela pode ter doença, só que ela vai ter de uma maneira bem mais branda, bem mais leve, e também uma contribuição que ela está fazendo para a sociedade. Quanto mais pessoas imunizadas, vai ser menor o número de casos da doença que nós vamos ter no município. Excelente, muito obrigado. Então, gente, esse programa é um privilégio, esse episódio, na verdade, para você entender como que funciona a questão preventiva de saúde. Em breve, Dan, a gente também vai abordar a urgência e emergência, para conhecer o outro lado, que é quando as coisas já estão um pouquinho mais complicadas, e a gente vai saber mais do serviço de urgência e emergência também, isso mais para frente. Até aqui, muitíssimo obrigado, né? Foi uma entrevista muito enriquecedora, e é contigo, né?
Isso aí, Bruninho. Muito obrigado. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não deixe de se inscrever no nosso canal e faz o seguinte, compartilha geral aí para que todo mundo possa ter cada vez mais informações, tá ok? Esse foi então mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta podcast. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.